Coloque-se de pé, abra a sua Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Livro de Jó, capítulo 1, verso de número 1. A partir de hoje, eu estou começando uma nova série de mensagens, como anunciei, no culto passado, na quarta, no domingo passado, que nós estaríamos começando uma nova série de mensagens. E a partir de hoje, eu vou começar a pregar aos domingos, uma nova série que se chama As Famílias da Bíblia e a Minha Família. As Famílias da Bíblia e a Minha Família. Enquanto o mês de agosto vai ser o mês do evangelismo, ou seja, nós vamos trabalhar fora, mas nós também precisamos edificar os de dentro. A igreja ela trabalha para os dois lados, para fora e para dentro. Para fora nós trabalhamos através da evangelização, para dentro através da edificação dos salvos. E eu entendo que esse assunto, ele é um assunto extremamente importante e necessário. Famílias à luz da Bíblia. Então, durante todo esse mês, aos domingos, não sei se o mês inteiro de agosto ou se nós vamos passar por ele mais para setembro, Deus vai nos dar a direção, mas eu entendo que é necessário que nós venhamos a falar sobre esse assunto tão importante. Então, me ajude divulgando. Nosso pastor começou uma nova série de mensagens para as famílias. Venha com a sua família, convide uma família, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo extraordinário pela palavra, é só pela palavra. Já que nós vamos falar sobre as famílias da Bíblia e a minha família, eu quero começar hoje sobre a família de Jó. Nós vamos começar falando sobre a família de Jó e algumas lições rapidamente que nós queremos compartilhar com você. Jó capítulo 1, verso 1, se você achou, diga eu achei. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos no total. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava, e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você diz amém? Sente-se, mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, o livro de Jó, ele é considerado uma das obras-primas da literatura bíblica. Jó é um livro classificado como um livro de sabedoria. Dentro da classificação mais tradicional que nós fazemos, o livro de Jó é um livro poético, mas dentro da classificação hebraica, ele é um livro de sabedoria. O tema central do livro de Jó é o sofrimento do justo. É o sofrimento daquele que serve a Deus. Em segundo lugar, a soberania de Deus em relação à vida dos seus servos e também de todas as coisas. Diferentemente de outros livros, o livro de Jó não se concentra na história de Israel. O livro de Jó, ele vai se concentrar no universo de um homem que representa toda a humanidade. Logo, esse livro trata sobre dor, sofrimento, justiça divina, fé,
e esperança. Quem é o autor do livro de Jó? O interessante é que Jó não escreveu o livro de Jó. Não foi Jó que escreveu o seu próprio livro. A autoria do livro, ela é desconhecida. Não há no capítulo 1, verso 1, alguém dizendo, fulano de tal escreveu o livro de Jó. A autoria do livro de Jó, até hoje, ainda é algo que está no desconhecido, ou na hipótese. A maioria dos estudiosos acredita que tenha sido Moisés. Outros creem que o livro de Jó, ele foi escrito após o cativeiro babilônico, para servir de exemplo aos judeus, mostrando que o sofrimento que eles experimentaram no cativeiro babilônico, ele já tinha sido vivido ou experienciado por um outro homem que, depois de sofrer, foi restituído. Logo, alguns estudiosos acreditam que algum autor desconhecido escreveu o livro de Jó para que a geração que saiu do cativeiro tivesse esperança, que iria depois do cativeiro ser restituída como Jó foi. Seja lá quem foi o autor, se foi Moisés, seja alguém que foi no cativeiro babilônico, a data ela não importa muito. O que importa é os ensinamentos que estão contidos no livro de Jó. Apesar de o livro não ter o seu autor conhecido, provavelmente a história de Jó, e Jó foi um personagem histórico, que de fato existiu. Jó não é um personagem fictício, até porque Jó aparece em alguns outros livros da Bíblia, sendo citado como exemplo de homem temente a Deus, de homem de fé, de homem reto. Se Jó fosse não um personagem histórico, alguém que existiu, não teria sido citado como exemplos em outros textos bíblicos. Mas Jó de fato existiu, não é uma parábola, não é um personagem fictício. E quando é que Jó viveu? A maioria dos pensadores, aqueles que trabalham com a Bíblia, acreditam que Jó tenha vivido no tempo patriarcal, mesmo tempo, ou em tempos próximos de Abraão, Isaque e Jacó. E por quê? Primeiro, porque não há menção do Pentateuco, não há menção da lei no livro de Jó. Segundo, Jó, ele atua como sacerdote da sua casa. Não há um sacerdócio levítico, não há nenhum outro tipo de sacerdócio. Jó, ele oferece sacrifício, assim como Abraão, assim como Isaque, assim como Jacó. Logo, há um indício que Jó tenha vivido no período patriarcal. A longevidade de Jó, ele viveu muito tempo, mais de 100 anos, assim como Abraão, Isaque e Jacó. Período patriarcal, havia uma longevidade maior. Sua riqueza, a riqueza de Jó não é medida por dinheiro, prata ou ouro. A riqueza de Jó é medida pela sua fazenda, assim como também era medido a fazenda ou a riqueza de Abraão e dos seus descendentes no período patriarcal. Logo, tudo leva a crer que Jó era um contemporâneo de Abraão, ou era um contemporâneo daqueles que viveram dentro do período patriarcal que aparece lá no Gênesis. Só que eu quero chamar a atenção para você, não sobre as questões históricas ou culturais. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a família de Jó. Verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz. A terra de Uz não ficava dentro de Canaã, não ficava dentro de Israel. Uz era uma terra provavelmente a sul de Canaã, mais próxima da terra de Edom. Logo, Jó não era um cananeu, Jó não era um israelita, Jó morava fora de Israel, mas a fé do Deus único, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, chegou em algum momento na vida de Jó. Jó cria em um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Ele era um monoteísta, ele adorava um único Deus. Só que esse Jó, que aparece no verso 1, a Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Primeira coisa que o texto nos informa,
o caráter de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. No verso 2, somos informados sobre a quantidade de filhos que Jó tinha. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Mais um indício que Jó viveu no tempo patriarcal, tempo em que se tinham muitos filhos. Terceira coisa que nós somos informados: a fazenda, a riqueza de Jó. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E eram também muitíssimos seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Primeira lição que eu quero extrair dessa noite, desses 5 versículos que nós lemos. Primeira lição sobre a família de Jó, é que caráter vale mais do que patrimônio. Caráter vale mais do que patrimônio. A Bíblia, quando vai falar sobre Jó e sua família, primeiro, cita o caráter de Jó. Segundo, a quantidade de filhos que Jó tinha. Terceiro, o patrimônio que Jó possuía. Olha o que o escritor está querendo mostrar. Primeiro, eu quero falar e citar o caráter de Jó. Depois, a família de Jó. Terceiro, o patrimônio de Jó. Não é o contrário. O escritor não fala do patrimônio de Jó, a família de Jó, depois do caráter de Jó. Não. O escritor fala primeiro do caráter de Jó, depois da família que ele tinha, depois do patrimônio que ele possuía. E isso não é aleatório. Tem um propósito nisso. É que o escritor quer mostrar que o caráter de Jó era mais importante do que o patrimônio que ele tinha. É a primeira lição que eu quero falar para você esta noite. Eu estou falando para famílias aqui essa noite. E o desejo de Deus é que você entenda isso em nome de Jesus. Que o seu caráter vale mais do que o seu patrimônio. Seu caráter é mais importante do que o seu patrimônio. Primeiro, não é os camelos de Jó. Primeiro, não são os jumentos de Jó. Primeiro, não é o que Jó tinha. Primeira coisa que a Bíblia fala é o caráter de Jó. Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Logo, a Bíblia quer enfatizar que o caráter de Jó era mais importante do que o seu patrimônio. Não que patrimônio não seja importante. Pastor, é pecado ganhar dinheiro? Não. Pastor, é pecado ter fazenda? Não. Pastor, é pecado ter empresa? Não. Pastor, é pecado enriquecer na vida? Não. Só que não adianta ter um grande patrimônio como Jó teve, se para garantir, para conquistar, para ter, para adquirir um patrimônio tão grande como Jó tinha, a partir desse patrimônio conquistado por intermédio de falta de caráter, passando gente para trás, passando cheque sem fundo, fazendo coisas para prejudicar outros, comprando e não pagando, fazendo negócios escusos, fazendo negócios desconhecidos, fazendo negócios ilícitos, fazendo coisas que desagradam a Deus, tentando e fazendo coisas que não se agradam. Não adianta você conquistar, ter um grande patrimônio, se os teus filhos olharem para você e não verem em você alguém que seja exemplo, que eles batam no peito e digam: eu me orgulho do meu pai, eu me orgulho da minha mãe, meu pai é um homem sério, minha mãe é uma mulher séria, meu pai é um homem temente a Deus, meu pai é um servo de Deus. Tem gente que conquistou, adquiriu, tem fazenda, tem patrimônio, mas os filhos não podem dizer: eu me orgulho do meu pai, eu me orgulho da minha mãe. Por quê? Porque conseguiram um patrimônio à custa de muita coisa, de sujar o caráter e de prejudicar muita gente. O que Deus quer nessa noite de você é: conquiste, adquira, prospere, faça o seu caminho na vida, mas tenha acima do seu patrimônio um caráter de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, que os seus filhos olhem para você e digam: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Caráter é mais importante do que patrimônio. Caráter fala mais alto do que patrimônio.
ainda que você more no barraco, ainda que você more de aluguel, ainda que você não saia nunca da comunidade, mas se você for alguém que passe a vida inteira e morra sem passar ninguém para trás, sem fazer coisas para prejudicar ninguém, uma vida limpa, uma vida reta, se desviava do mal, no fim da vida, seus filhos podem olhar para você e dizer: meu pai não deixou nenhum patrimônio, minha mãe não deixou nenhuma herança, mas minha mãe era mulher de caráter, meu pai era homem de caráter, não passou ninguém para trás, ficou com o nome limpo na praça, ninguém pode apontar nada para ele, para dizer contra ele. Deus quer que você, antes de ter patrimônio, tenha caráter, antes de você conquistar fora, você seja um exemplo dentro da sua casa. Segunda lição que eu quero extrair para você. Segunda lição: crie seus filhos para serem amigos uns dos outros. Olha o que o texto diz. Versículo do número 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, e costumeiramente, era costume, seus 7 filhos, um a cada semana, vamos dizer assim, fazer um churrasco. E na casa do mais velho, vinha 9, fazia o churrasco. No domingo seguinte, na casa do segundo irmão, vinha os 8, 9, e assim ia sucessivamente. Sabe o que é isso? Jó criou seus filhos para que seus filhos não fossem inimigos uns dos outros. Seus filhos viviam em completa harmonia, sempre recebendo uns aos outros, sempre aceitando uns aos outros, sempre seus filhos abrindo a porta para os outros irmãos entrarem. Não há coisa pior, não há coisa mais triste do que um pai e uma mãe criar seus filhos, mas seus filhos, depois que crescerem, seus filhos se tornarem inimigos uns dos outros. Filhos que não se falam, filhos que não se aceitam e dizem: meu irmão na minha casa não entra, minha irmã na minha casa não entra. Não tem coisa pior para um pai e uma mãe ver seus filhos sendo inimigos uns dos outros. Não crie seus filhos para serem inimigos uns dos outros, crie seus filhos para serem amigos, para que quando crescerem, eles então vivam numa completa harmonia, cada um se receba, cada um aceita o outro, cada um abre a porta da casa para o outro. Meu irmão, vem para minha casa, minha irmã, vem para minha casa, está passando necessidade, eu te ajudo, eu te aceito, vem que a gente te ajuda. São filhos que são criados para serem irmãos, para serem família, para serem fraternos. Só que nós vemos que muitos pais acabam criando seus filhos para serem inimigos uns dos outros, para serem um desafiar o outro, para um se colocando contra o outro, até mesmo pais que colocam filho contra o outro. Não faça isso, em nome de Jesus. Crie seus filhos para que seus filhos sejam amigos uns dos outros. Pastor, mas meu filho, minha filha já saiu da minha casa, eles não moram mais. Então faça isso com os seus netos, faça isso com quem ainda está debaixo do seu teto, mas crie filhos para serem amigos. Terceira coisa, terceira lição, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias do seu banquete, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles, ou seja, 10 holocaustos. Porque dizia Jó: talvez, ele não diz com certeza, ele diz talvez, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Terceira lição: aceite que os seus filhos podem fazer coisa errada. Aceite que os seus filhos podem fazer coisa errada.
Não estou dizendo que seus filhos fazem coisa errada, mas que você precisa ter esse entendimento que Jó tinha. Jó não estava vendo nada, eram os filhos dele lá e ele cá. Só que Jó pensava, talvez, no meio da festa, meus filhos podem ter falado ou feito alguma coisa que desagradaram a Deus. Então Jó tinha um entendimento, que não criou 10 anjinhos sem asas. Jó entendia que seus filhos poderiam pecar, poderiam fazer alguma coisa errada. E aqui que está o problema, é que Jó, ele tinha essa noção, mas muita gente ainda não tem essa noção e quer colocar uma venda nos olhos. Não, o filho da vizinha faz, o meu não. Não, o filho da irmã fulana faz, o meu não. Não, é o filho da ciclana de tal, a minha não. Não, irmão, meu irmão, pai que me ouve aqui, mãe que me ouve aqui, em nome de Jesus, é com muito respeito que eu falo com você, como pai também. Entenda que por melhor que seja a sua criação, seus filhos, seus netos, podem fazer coisas que desagradam a Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Você não tem um anjo sem asa na sua casa. Você tem alguém que tem a natureza pecaminosa e que por mais que você não aceite isso, fora do seu olhar, da sua vista, ele pode falar coisas que você não gosta, ver coisas que você não gosta, andar com gente que você não gosta, ir para onde você não gosta. Você precisa entender que seus filhos podem fazer coisas erradas. E quanto mais você finge que não vê, ou quanto mais você finge que não, mais eles fazem. Pastor, então qual é o segredo? Então como é que a gente dá jeito nisso? Quarta lição, e aqui eu encerro. Exerça o seu sacerdócio no lar. Olha o que o verso 5 diz. Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles. Toda madrugada Jó se levantava e ele dizia: talvez os meus filhos pecaram, mas eu não vou deixar Deus acertar as contas com eles como juiz. Eu vou orar por eles, eu vou sacrificar por eles, eu vou jejuar por eles, eu vou orar por eles, eu vou pedir perdão por eles. E ele se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Jó não terceirizava, Jó não dizia, não, outro tem que fazer, outro vai vir aqui, não. Ele mesmo batava no peito e dizia: eu vou orar e sacrificar pelos meus filhos. Exerça o seu sacerdócio no seu lar. Pai, mãe, levanta de madrugada, coloca a mão, interceda, clame, repreenda, corte os laços, ore, abençoe os seus filhos, interceda por eles, clame por eles, seja a sacerdotisa do seu lar, seja o sacerdote do seu lar, seja alguém que usa de autoridade dentro da sua casa. Deus te colocou lá para isso. Exerça o seu sacerdócio do lar. Exerça o seu sacerdócio no seu lar. Pai, você recebeu a autoridade de Deus. Mãe, você recebeu a autoridade de Deus. Então ore, ainda que ele não goste, ainda que ela não goste, ore, repreenda, interceda, clame, jejue, puxa a orelha se preciso for. Exerça a sua autoridade de sacerdote e sacerdotisa, porque enquanto estiver dentro da sua casa, tem que obedecer você. Filhos que me ouvem aqui essa noite, eu falo como pastor e pai: obedeça sua mãe e o seu pai. Entenda que sua mãe, seu pai é o sacerdote e a sacerdotisa da sua casa, e ele está fazendo isso porque ama você. Por que é que Jó se levantava de madrugada? Ele podia ficar dormindo até tarde, mas porque ele amava os filhos. Ele se levantava de madrugada e dizia: os meus filhos, Satanás não toca,
nos meus filhos, Satanás não leva. Os meus filhos, Satanás não desvia. Os meus filhos, Satanás não desencaminha. Aqui eu quero liberar uma palavra para encerrar essa noite. Se você exercer o seu sacerdócio no lar, Satanás não vai tocar na tua casa, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar, não vai desencaminhar, porque Deus vai te usar com autoridade dentro da tua casa. Fique em pé para adorar o nome do Senhor Jesus. Fale com essa pessoa que está perto de você. A sua família é uma família abençoada como a família de Jó. A sua família é uma família abençoada como a família de Jó. A sua família será uma família abençoada. Se você está pensando em constituir família, aprenda com Jó. Caráter vale mais do que patrimônio. Abra sua Bíblia, enquanto os irmãos estão se preparando.